Amém, amados. A graça e a paz do Senhor a todos. Mais um domingo em que podemos cultuar o nosso Deus e Ele está nos ouvindo, irmãos. E Ele está operando em nosso meio. Vamos abrir, queridos, nossas Bíblias do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo é o de número 1, a partir do verso 14, que assim nos diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor amado, nesta manhã viemos buscar a Tua face, Senhor. Viemos estar contigo e com nossos irmãos. Pedimos, Senhor, a manifestação da Tua graça, a realização do Teu querer sobre nós, Pai. Que a Tua palavra seja descortinada diante dos nossos olhos e possamos receber de Ti a Tua plenitude, graça sobre graça. Vem sobre nós, Senhor, e nos ensina, fala conosco nesta manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Irmãos, eu tenho vindo aqui numa sequência, falando sobre o que o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos 8, em que ele diz que a mentalidade da carne é morte, e a mentalidade do Espírito é vida e paz. Veja que ele não condicionou a vida e a paz a você apenas receber Jesus, ou apenas vir à igreja, ou apenas louvar. Se você louva, mas tem a mentalidade da carne, você não vai ter a vida e a paz. Você tem que buscar ao Senhor, mas tem que adotar uma transformação de mente. Você precisa adotar a mentalidade do Espírito, que é diferente da mentalidade da carne. Ou seja, como você enxerga a vida, como você pensa os seus relacionamentos, pensa a sua forma de se comunicar, de viver, de enxergar o que acontece de bom, de enxergar o que acontece de ruim, o seu dia a dia, o seu passo a passo, tudo como você enxerga isso, como você, na sua mente, compreende, trata essas coisas e digere essas coisas. Se for conforme a carne, se for conforme o mundo, é só morte, é só tristeza, é só amargura, é só ressentimento. Agora, se você adotar a mentalidade do Espírito, aí é vida e paz. Mentalidade do Espírito, que é a mente de Cristo, que é pensar como Deus pensa. Deus olha a vida, olha as coisas que acontecem conosco e Ele tem uma forma de pensar, uma forma de enxergar, isso que a gente precisa adotar. Sobre essa mentalidade do Espírito, eu já comentei nas mensagens anteriores que a mentalidade do Espírito é buscar fazer a vontade de Deus, isso é o que mais importa, não a nós. A mente de Deus, a mentalidade do Espírito está voltada para o próximo. A mentalidade do Espírito, em tudo, analisa tendo a eternidade como pano de fundo, como entendimento. Aconteceu uma grande tragédia, mas temos a eternidade. Tudo tem que ter eternidade, tudo tem que ser pensado visando a eternidade. A mentalidade do Espírito tem uma alegria fundamentada em Deus, vive a gratidão. A mentalidade do Espírito tem por Pai a Deus, lembra que Deus é nosso Pai, e isso é um fundamento para você não temer o amanhã. E, na última mensagem, eu falei que a mentalidade do Espírito, você, para fazer o bem e evitar o mal, você sacrifica a tua vontade, sacrifica o seu desejo, sacrifica o que você está pensando, em nome do que é certo, em nome do que é justo, em nome do que é bom. E hoje nós vamos ver algo que é essencial na mente de Deus, que é a graça. Nós vimos aqui em 3 versos, nós lemos 4, mas nos versos 14, 16 e 17, em 3 versos, essa palavra aparece 4 vezes, graça. Graça sobre graça.
graça sobre graça. Nós recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Sobre a graça, ele fala aqui que está associada, está atrelada à essência do próprio Deus. Ele é cheio de graça. Então, veja, a própria essência de Deus e de Jesus, ele que habitou entre nós, cheio de graça. Então, o que preenchia a essência de Deus em Jesus? Era a encarnação do quê? Ele estava encarnando a própria graça de Deus, ele era cheio de graça. O que preenchia todo o interior de Jesus? Todo o interior de Deus, graça, porque ele é cheio de graça e cheio de verdade. Então, a própria essência de Deus está atrelada intrinsecamente a essa palavra, do grego caritas, graça. E fala não apenas da essência de Deus, mas até a missão de Jesus era apresentar a graça, porque ele diz que a lei foi nos dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então a missão de Jesus aqui na terra foi revelar a graça de Deus, a verdade de Deus. Então a graça de Deus está associada à essência de Deus e à missão de Deus na terra. Já vê aí a importância do que isso é para nós. Então a palavra que graça, que aparece 4 vezes aqui no grego, está escrito caritas, que significa literalmente uma ação gratuita, né? De gratuidade, graça, o quê? O que você recebe gratuitamente. É um favor que Deus nos faz, é uma ação de pura bondade em nosso favor, é uma ação de abençoar, é literalmente um presente, algo que nos é dado, é um presente, é a ação de Deus nos dar. Isso mostra como Deus é, irmãos. Nosso Deus é um Deus que gosta de presentear, é um Deus que gosta de dar, é um Deus que gosta, está na essência dele, na alma dele, o servir, o fazer pelo outro. Esse é Deus. E eu sempre penso isso no meu coração. Esse é o Deus que merece ser servido. É o Deus que só pensa em servir. O Deus que só gostaria de ser servido é um Deus muito mais tirano, é muito mais um Deus que quer ser bajulado, é um Deus que quer ser massageado o ego, que só pensa em si mesmo, quer todo mundo ao redor dele, mas o nosso Deus não é assim. Jesus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, para mostrar. Ele veio e nos mostrou a graça de Deus, o servir de Deus, o dar de Deus. A vinda de Jesus é graça, por quê? Porque a vinda de Jesus é um presente de Deus ao mundo, um presente que nós não merecíamos e Ele nos deu. E essa é uma das maiores, se não for a maior diferença entre o Deus revelado nas Escrituras e os deuses antigos do paganismo. Porque como eram os deuses antigos do paganismo? O ser humano sempre se perguntou, por que existe o ser humano? Por que os deuses, na concepção deles, né? Por que eles criaram o ser humano? Por que decidiram, em algum momento, criar o ser humano? E no paganismo, eles responderam dando uma resposta lógica. Você cria alguma coisa, né? Você cria, por exemplo, uma ferramenta. Você criou uma ferramenta para quê? Para resolver um determinado problema, para ser útil. Você abre um negócio, para quê? Para gerar lucro. Então, os deuses criaram o ser humano para quê? Para ganhar algo com isso, ganhar algo em troca. Ou seja, o ser humano para ser útil para eles. E aí criaram a ideia dos sacrifícios. O que são os sacrifícios? São comidas ali que são queimadas, gordura de animal, etc. Para quê? Para servir de alimento aos deuses. Então, os deuses que precisavam trabalhar, na mitologia pagã, trabalhar para se alimentar, eles decidiram criar o ser humano trabalha e oferece comida aos deuses. Agora, esse é um pensamento que a gente olha na modernidade. Poxa, isso é muito tosco, né? Isso é meio primitivo, isso é bárbaro, e é. Só que isso foi criado o quê? O ser humano olhando para o seu próprio coração. Porque, de novo, por que a gente cria coisas? A gente cria para se beneficiar. Por que muitos se relacionam com uma pessoa? Para se beneficiar, sempre querendo ganhar algo em troca. Se aproxima de uma pessoa por interesse, pensando no que pode usufruir
do relacionamento com aquela pessoa, o que pode ganhar com isso. Só faz algo pelo outro se o outro fizer também. É uma relação de interesse. E por isso, nesse coração pagão que o ser humano tem, criaram essa concepção pagã dos deuses criarem a nós por interesse. Ou seja, algo interesseiro, algo utilitarista. Mas e o verdadeiro Deus? Voltamos à pergunta original. Por que Deus criou o ser humano? É por algum interesse? É para se beneficiar de alguma forma? Não. Porque o Deus das Escrituras, ele é espírito, ele não precisa de alimento. O Deus das Escrituras, ele não estava sozinho, coitado, precisava criar nós para fazer companhia para ele. Não. Porque Deus é uma trindade, havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em perfeito amor, numa dança eterna chamada pericorese, uma dança de amor em que o Pai ama o Filho ama o Pai. Não havia necessidade do ser humano. Então criou o ser humano por quê? Por graça. Um presente dado à humanidade. Criou-nos por amor, sem nenhum interesse. Deus nos deu a vida, nos abençoou com a vida, como um presente para nós. Foi uma ação de graça. Foi uma alegria para Deus nos abençoar com a vida. Então Deus criou o ser humano, não foi pensando nele, foi pensando em nós, em distribuir a sua graça, distribuir a sua vida, distribuir a sua alegria. Foi uma ação voltada para nós, foi uma ação voltada para o próximo. Isso é a graça. A graça é motivada pensando no outro, é pelo outro. E como nós vimos, Jesus e Deus é cheio, repleto, ele é 100% graça, 100% motivado pelo outro. Isso a gente olha para a cruz. Se ele pensasse nele, ele não iria para a cruz. Se ele pensasse nele, sequer viria à terra. Um mundo caído, um mundo mau, um mundo cheio de sofrimento. Ele não viria sequer à terra. E não apenas veio à terra, mas ainda foi para uma morte de cruz. O quê? Por graça. Porque Deus pensa no outro. Ele pensa em nós. Deus não precisa de nós. Ele faz por nós, sem nenhum interesse. Tudo por graça. Nós, em termos de utilidade, nós não temos nenhuma, entre aspas, utilidade para Deus. A gente não faz falta para Deus em termos de utilidade. A gente faz falta para Deus em termos de amor. Você faz falta para Deus. Por quê? Porque Ele precisa de você? Não. Porque Ele te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou você de tal maneira. Então é sempre uma questão de amor. A nossa criação, Deus nos criou por bondade, por graça, por amor. O pai e a mãe não amam o filho porque precisa do filho. Ama o filho de graça, por graça. E eu acho que esse também foi a concepção de Deus de permitir o ser humano ter filhos. Por quê? Para a gente aprender o que é a graça. Uma ação que você faz gratuitamente pelo outro, sem esperar, muitas vezes, retorno algum. Às vezes o filho nem gratidão tem e a gente faz. Às vezes o filho nem repara e a gente faz, ou quando é pequeno, nem sabe o que está acontecendo. Por que Deus criou o ser humano? Por amor, por graça. E aí vemos o coração de Deus, um coração cheio de graça. Muito mais que um pai e uma mãe, o coração de Deus é ainda mais cheio de graça e de amor. Toda ação de Deus é uma ação de graça, sem nenhuma necessidade. E Jesus nos revela isso, como nós lemos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Veja o destaque, queridos, que as Escrituras dão à vinda de Jesus. Jesus vem, qual que é o destaque que é dado? Ele veio, habitou entre nós, e qual é o destaque? Cheio de graça e de verdade. Não falou, olha, ele veio cheio de poder. Não, que também veio com muito poder. Não falou, veio cheio de riquezas. Aí, pelo contrário, nem riqueza alguma tinha. Então, a Bíblia destaca a essência de Deus. Ele veio cheio de graça, veio mostrar para nós o verdadeiro coração de Deus. Porque no Antigo Testamento a gente aprende sobre a lei, o que é justo, o que é correto, o que é bom.
Mas como é o coração de Deus, especialmente diante das nossas falhas? É um coração cheio de graça. É um coração voltado para nos ajudar, para nos abençoar, quando acertarmos, quando falharmos. Ele vem e nos ajuda. E se Deus é um Deus cheio de graça, como nós, irmãos, seguidores dele, devemos agir, devemos viver. Se nós queremos ter a mente de Cristo, queremos ter a mentalidade do Espírito, que é vida e paz, como nós devemos pensar, como nós devemos viver, senão nos encher de graça. Ele era cheio de graça e veio nos ensinar a nos encher de graça. Nos encher de bondade, nos encher de vontade de servir. Porque no ego humano, por que há os conflitos? A Bíblia diz, por que há os conflitos? Senão porque vocês desejam e querem possuir, querem tomar. Se nós, em vez disso, nos desejarmos servir, os conflitos cessam, o amor se expande, o bem-estar é distribuído, se nós distribuirmos graça. E veio nos revelar essa graça, como nós vimos também. Todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então Jesus vem nos revelar essa graça plena, nos ensinar essa graça. Ele era cheio de graça e a graça veio por intermédio de Jesus Cristo. Então, como nós, como discípulos, devemos viver, senão por meio de graça. Abra comigo, queridos, em Lucas capítulo 14. Vamos ver alguns versos que mostram Jesus ensinando essa graça. Lucas 14. Lucas 14, verso 12. Olha como Jesus quer que a gente se comporte, irmãos, como quer que a gente viva e se relaciona. Lucas 14, 2. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir-te. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. O que é que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Ele está ensinando graça. Feliz será você, porque eles não têm como te retribuir. Você vai estar fazendo por eles, por graça, sem interesse. Em vez de convidar os vizinhos ricos, como Jesus diz, convide quem não pode te retribuir. Jesus aqui está falando só da questão do banquete, do jantar. Não, isso aqui é uma ilustração para a vida, irmãos. Faça o bem pelas pessoas sem interesse nelas. Se vem uma pessoa rica, ou você se aproxima do chefe do seu chefe, o mesmo gesto que você faz para o chefe do seu chefe, a mesma forma educada, a mesma forma amistosa e querendo ajudar, esse mesmo gesto você faz para o menor estagiário. O mesmo gesto. Você não faz acepção de pessoas, você faz para aquele que pode te recompensar, mas faz para aquele que não pode te retribuir de maneira nenhuma. Esse é o coração de Deus. Nós não conseguimos retribuir a Deus em nada. E Ele nos dá vida, nos dá saúde, nos dá bênçãos, nos dá vida eterna, nos dá o seu próprio Filho. Então, irmãos, toda ação que você fizer, enxergue o seu coração. Você faz só quando tem interesse. Ah, não vou fazer não, porque o que ele vai me dar em troca? Ou então, ele nunca faz nada por mim. Então você só faz quando o outro faz por você. Irmãos, manifeste a graça de Deus. Feliz será você quando estes não puderem te retribuir. Ah, mas por que eu vou fazer, pastor? Você não vou ganhar nada com isso. A pessoa às vezes nem repara, nem tem gratidão nenhuma, não vai fazer nada por mim. Por que eu vou fazer? Jesus diz, porque grande será a sua recompensa nos céus. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos.
Eu já falei isso, irmãos, quando eu preguei, falei sobre a mentalidade do espírito da eternidade. Os cristãos, hoje em dia, não pensam na eternidade, não pensam. E isso é um grande crime, é um escândalo. O cristão, em que Deus morreu na cruz para nos dar a eternidade, não pensar na eternidade. Ah, pastor, por que eu vou fazer tal coisa se a pessoa é ingrata? Meu irmão, existe uma eternidade. Ou você não crê nisso, ou você não quer ir para lá. Se você crê na eternidade, você faz. Se não receber nada em troca, gratidão nenhuma, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Isso é promessa de Jesus, irmãos. As pessoas ficam inventando um monte de promessas que Jesus nunca fez. Essa promessa ele fez. Se você faz o bem ao que não pode te retribuir de maneira alguma, você vai receber uma recompensa. É o que Jesus nos ensina. As pessoas correm, se matam para acumular tesouros na terra. E Jesus diz, e vocês estão acumulando tesouros nos céus? Pastor, como é que eu vou acumular tesouros nos céus? Distribua graça, distribua gratuitamente, faça o bem a todos. Faça o bem, como diz o ditado antigo, faça o bem sem olhar a quem. Se a pessoa é boa, se é má, não interessa. Você não faz dependendo do outro, você faz dependendo de quem você é, de quem você quer ser e de quem você segue. O nosso Deus é um Deus de graça, então você distribui graça, distribui um favor imerecido. Ah, pastor, a pessoa não merece. Exatamente, por isso se chama graça, é um favor imerecido, é algo gratuito, é algo porque você faz, porque quer melhorar o mundo. E às vezes melhorar outra pessoa também, porque o outro muitas vezes vai se constranger do que pensa, do que está fazendo com você, da perseguição que está te fazendo, está falando mal de você, a pessoa vai se constranger. Em vez de você acabar dando razão a ela, não fazendo nada por ela, eu não vou fazer por ela, eu sei que está falando mal de mim nas costas, por que eu vou fazer? E você não faz nada, ainda fica de cara feia, e a pessoa se sente até justificada. Ah lá, ele não faz nada por mim, ainda fica de cara feia quando eu passo, estou mais que certo em falar de mal dele nas costas. Agora, se você faz o bem, a pessoa pode até se constranger, ou não, aí é problema dela. Mas você não abandonou quem você quer ser. Existe uma historinha antiga que fala assim, a pessoa sempre ia num comércio qualquer e cumprimentava lá, sei lá, o caixa do supermercado. Oi, bom dia, senhor, tudo bem? Como o senhor está? E ele sempre de cara feia, resmungando, nunca cumprimentava. E aí o amigo perguntou, por que você sempre cumprimenta esse cara, se ele só resmunga, só está de cara feia, nunca te cumprimenta de volta? Ele fala, porque se eu parar de cumprimentar, ele me mudou e eu não mudei ele. Então, irmãos, não deixe esse mundo mau, esse mundo amargo, esse mundo ingrato, esse mundo cheio de maldade mudar você, mudar sua fé. A gente faz as coisas, irmãos, o justo, ele vive pela fé. É o que você crê que você tem que fazer. O que você crê. Não tem como te retribuir e nem quer te retribuir, não importa. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Abra, por exemplo, irmãos, em Mateus capítulo 6, em que Jesus vai falar também sobre essas ações sem interesse. Mateus capítulo 6. Vamos ver Jesus nos ensinando sobre a graça. Primeiro, fazendo o bem às pessoas que nem pode nos retribuir. Mateus capítulo 6. Agora, se você faz as coisas esperando recompensa aqui, irmãos, você já perdeu a recompensa lá nos céus. Olha só, Mateus 6, verso 1. Tenham cuidado, olha o perigo aqui da religiosidade. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, para ser aplaudidos. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Olha só, se você faz o bem só para receber elogio, você não vai receber a recompensa do Pai. Portanto, quando você der esmola, quando você fizer caridade, não anuncie isso com trombetas. As pessoas faziam isso, irmãos, olha que coisa horrível. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto
que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, quando você fizer o bem, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em secreto, e o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Irmãos, olha como isso é divino. Olha, você faz o bem, que nem que sua mão direita não saiba o que está fazendo a esquerda. Você faz em secreto, faz pela pessoa, não precisa falar para ninguém, ninguém precisa saber, você faz só pela pessoa. E o Pai está vendo, irmãos. Todo o bem que você faz, o Pai está vendo. De novo, a eternidade virá na ressurreição dos justos. O Pai que vem em secreto o recompensará. Eu sei que às vezes a gente fica meio ressentido, a gente fica triste. Quando a gente faz o bem, ninguém dá valor. E é o esperado, irmãos. Nós estamos num mundo mau. Num mundo em que as pessoas têm a mentalidade da carne. A mentalidade da carne é morta. As pessoas não têm uma vida espiritual, não têm gratidão, não têm um monte de coisas para sequer reparar nas coisas boas. Mas você faz assim mesmo, para não deixar que este mundo mude você. A gente veio, irmãos, nós como os cristãos, estamos aqui para mudar o mundo, se for possível. E se mudar o mundo, amém. Se não mudar, que o mundo não nos mude. Não permita, irmãos, que a ingratidão das pessoas, que as pessoas não repararem o que você fizer, que isso não mude você. Continue fazendo o bem, porque o Pai te recompensará. Ele está vendo, irmãos. O Pai vê. Jesus fez o que Ele fez e a maioria das pessoas não deu valor, mas o Pai vê. Então, irmãos, é isso a grande prova, a grande ação de Deus no nosso coração, porque a maioria das pessoas são egoístas, não fazem nada por ninguém, ou quando fazem querendo algo em troca, fazem por interesse. Qual que é a grande prova que a gente nasceu de novo, irmãos? É quando a gente abandona essa mentalidade da carne e a gente passa a ser diferente. A gente não somos mais pessoas egoístas, mas a gente pensa no outro. A gente faz sem querer nada em troca, sem querer uma retribuição. Esse é o grande milagre que Deus faz no coração humano. Quebrar esse coração duro de pedra, quebrar esse egoísmo tão entranhado em nós, e nós passamos a fazer pelo outro. Não é por obrigação, não é a contragosto, não é por interesse, não, é pelo outro, é por graça. O momento que você começa a praticar cada vez mais por graça, isso é a mentalidade do Espírito entrando em você, isso é o nascer de novo, isso é a grande transformação da nossa natureza caída, que só pensa em si mesmo, que é uma natureza egoísta, mesquinha, fria, que não olha para as necessidades do outro. Não. O grande sinal da transformação de Deus, do mover do Espírito, Ele que é cheio de graça, se nós somos cheios do Espírito, a gente tem que se encher de graça. Você quer saber se você realmente mudou, que a palavra de Deus está te transformando? Faça o bem sempre, irmãos. Sempre. Esse é o chamado de Deus, faça o bem. Se você teve um real encontro com Deus da graça, você tem que ser uma pessoa que faz as coisas por graça. Distribua gratuitamente bondade, elogios, cuidado. Faça por graça, faça o bem sempre. Sempre. Só porque é quem você quer ser, é quem você é agora, é porque quem Deus é e você quer seguir esse Deus. Abra comigo, queridos, em Mateus capítulo 5, de novo nos ensinando a graça. Mateus 5, verso 42. Olha como Jesus nos ensina isso. Mateus 5, 42. Dê a quem lhe pede. Pediu, irmãos? Já dê. E não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ah, pastor, eu só tenho que ajudar quem me ama. Olha só. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Olha a graça aí, irmãos. Quando você ama até os seus inimigos. E ore por aqueles que te perseguem, para que vocês venham, olha só,
vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Irmãos, para nós sermos filhos do Deus da graça, nós temos que ser seres da graça, amar os inimigos, orar pelos inimigos, fazer o bem a eles. E aí ele explica, por quê que nós vamos ser só assim filhos do Pai? Porque Ele faz raiar o seu sol, olha só, sobre maus e bons. Então não é só para os bons. E derrama chuva sobre justos e sobre injustos. Porque se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? O que vocês estão fazendo demais? Até os publicanos, até os corruptos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, sejam seres da graça, como perfeito, como da graça é o Pai Celestial de vocês. Irmãos, o chamado do Evangelho é um chamado para ser parecido com Deus. Então não é uma coisinha assim, não, é só fazer uma coisinha, fazer outra. Não, é só parar de fazer uma ou outra coisa errada. Não, não, irmãos, não é só parar de fazer coisa errada. É fazer algo sublime, algo divino. Você fazer as coisas, o bem às pessoas por graça, até para os inimigos, até para quem te persegue. Porque senão, como Jesus diz, o que vocês vão estar fazendo demais? Amar quem te ama, até os mafiosos fazem, até os corruptos fazem. O político mais corrupto pode amar a mãe dele. Às vezes nem amam isso, né? Mas muitos até amam sua mãe. Por quê? Porque isso não tem nada demais. Agora, nós amarmos nossos inimigos, fazermos os bens para os maus e para os bons, para os justos e para os injustos, isso nos fará filhos do nosso Pai que está nos céus. Porque aí estaremos sendo parecidos com Ele, Ele que faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a sua chuva sobre justos e injustos. O chamado do Evangelho, irmãos, é para algo grandioso. Não é uma coisinha qualquer. Porque, irmãos, hoje os cristãos são muito parecidos com as pessoas do mundo. Fazem mais ou menos a mesma dose de bondade, talvez um pouquinho mais, nem sempre. Tem o mesmo comportamento quando fica com raiva, o mesmo comportamento com os inimigos, o mesmo comportamento com... Então, qual a diferença, irmãos? Jesus está falando, qual a diferença entre você e um corrupto? Qual a diferença entre você e um pagão? Qual a diferença? Se não tem diferença nenhuma, para que serve a palavra de Deus? Se não tem diferença, se eles não leem, não aprendem a palavra de Deus, está mais ou menos, meio, talvez você um pouquinho melhor, não, qual a diferença? Se nós não decidirmos viver o Evangelho nessa plenitude, para esse chamado, dessa grandiosidade, qual a diferença? Nós vamos ficar vivendo nossa vidinha assim, meio mais ou menos, um pouquinho melhor, porque a palavra está sempre ali martelando, está sempre nos constrangendo, mas, irmãos, não podemos ficar numa coisinha um pouquinho melhor, porque senão as próprias pessoas não veem muita diferença, e nós também não damos testemunho. Nós damos testemunho, irmãos, quando a gente ama os inimigos, quando a gente ora por aqueles que os perseguem, quando o seu colega de trabalho fala, aquela pessoa, eu vi falando mal de você. Irmão, por isso que eu estou orando por ela. Eu quero que ela seja abençoada, eu quero que ela seja feliz, eu quero que a família dela vá tudo bem. Em vez do que os cristãos falam muitas vezes ele está falando mal de mim, deixa ela com Deus. Essa pessoa vai se ver com Deus. E se não falar alguma coisa do tipo, essa pessoa vai ser amaldiçoada. Irmãos, nós somos chamados para abençoar, não para amaldiçoar. Você é chamado por Deus a orar pelos seus inimigos. E aquela pessoa que te deu a fofoca e falou, olha, ele está falando mal de... E você fala uma coisa assim, olha, eu estou orando por ele, quero muito que ele seja feliz. Talvez ele tenha uma dor no coração, já foi perseguido, ou, enfim, a infância não tenha sido boa, eu estou orando por ele. Quem sabe Deus cura o coração dele, amolece esse coração, e eu estou indo lá, de vez em quando eu dou um elogio para o trabalho que a pessoa está fazendo, de vez em quando eu vou lá, ajudo ela. Se você fala isso, se a pessoa que está falando mal de você não se constranger, talvez essa pessoa que fofocou te constrangeu, e se ninguém reparar, nem aquela pessoa que está fazendo mal te perseguindo, nem a pessoa que veio trazer a fofoca, ninguém reparar,
A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Mas o que você foi chamado para fazer está aqui. Ame o seu inimigo, ore por quem te persegue, porque assim Deus é, irmãos. Nós estamos aqui, não é para seguir a maioria, nós estamos aqui, mas todo mundo é assim, pastor, sim, mas nós estamos aqui para sermos imitadores de Cristo, do nosso Deus e Pai, e não deste mundo. O apóstolo, em Lucas, uma passagem semelhança dessa que nós lemos aqui, ele diz: amai os seus inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Irmão, sempre quando a gente se depara, assim, eu sempre, quando pequeno, eu li essas palavras de Jesus, isso me batia assim, meu Deus, isso aqui é tão divino, é tão espetacular, é tão diferente, e isso precisa nos inspirar, irmãos, precisa nos estimular, precisa enternecer o nosso coração. Olha como Deus é maravilhoso, e Ele te chamou para ser maravilhoso assim, para ser uma pessoa diferente como Ele é diferente. Eu ouvi uma música ontem ou anteontem, chamada Guia-me, eu nem conhecia, de uma cantora chamada Daniela Araújo. Ela fala um pouco dessa coisa da graça, que é diferente do egoísmo desse mundo. Olha o que ela diz na música: cada um por si, todos por ninguém, não param para pensar por momento algum, fruto da vaidade, terra de ninguém, ideias pela metade, passatempo de alguém. Para que tanta evolução? Falando da tecnologia, né? Para que tanta evolução, redes sociais, celular, para que tudo isso? Se o crescimento, evolução tecnológica, mas o crescimento do nosso interior fica para trás. Abra os seus olhos, aí Jesus falando na música, né? Abra os seus olhos e olhai para mim. Eu morri numa cruz por você ressurgir. Abri mão de mim mesmo. Abri mão de mim mesmo, e aí conclui: siga-me. Eu abri mão de mim mesmo. Siga-me. Esse é o chamado do Evangelho, irmão. As pessoas têm muita evolução tecnológica, sabem mexer com 1000 aparelhos, mas e o crescimento interior? O nosso Deus abriu mão dele. Porque na cruz todo mundo batendo, xingando, humilhando. Irmãos, ele estava na cruz com uma dor imensurável, uma dor que nós nunca vamos sentir. Dor, irmão, dor dilacerante. E o que as pessoas estavam fazendo? Ridicularizando. Olha como isso é diabólico, né, irmãos? Nem para respeitar, mesmo que considerasse Jesus falso ou qualquer coisa, você nem respeitar a dor da pessoa, ridicularizando ele. E o que Jesus fala? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Irmão, se alguém te ridicularizar, que você possa ser um imitador de Cristo. Não sabe o que faz. Ou que Deus possa perdoar essa pessoa. Ore pelo perdão de Deus para essa pessoa. Não foi isso que Estevão fez? Fez o quê? Imitando Jesus. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Estevão estava sendo apedrejado enquanto ele pregava a palavra de Deus. Pregava a palavra de Deus, estava sendo apedrejado. E o que ele diz? Pai, não lhes imputes esse pecado. Irmãos, isso é um testemunho de que aquela pessoa teve um encontro com Deus. Em vez de falar: vocês vão se ver no dia do juízo eterno, vocês vão estar perdidos, ou ficar com ódio. Não, ele pediu para Deus: Pai, não impute a essas pessoas esse pecado. Por quê? Porque ele sabia que se Deus imputasse a aquelas pessoas aquele pecado, todas aquelas pessoas iam ir para o inferno. Inclusive quem, irmãos? Alguém chamado Saulo. Saulo estava lhe dando o voto para que Estevão fosse morto. Ele deu o voto, ele estava ali cuidando das roupas daqueles que estavam apedrejando. E ele provavelmente ouviu Estevão pedindo: Pai, não lhes impute esse pecado. E a Saulo, talvez, ouvindo ele essa oração, e Deus ouvindo essa oração, ali começou a salvação do apóstolo Paulo.
Deus não lhes impute esse pecado. Irmãos, quando alguém falar mal de você, te humilhar, te ferir, te fizer o mal, te trair, mentir para você, se você fizer essa oração, Senhor, não impute a essa pessoa esse pecado. Pai, perdoa essa pessoa, ela não sabe o que ela está fazendo. Se nós fizermos essa oração, estaremos fazendo uma oração de graça. Isso nos salva, porque vai evitar que a gente junte no nosso coração aquele ressentimento, aquela raiva, aquele ódio, aquele desejo de ver a pessoa se dando mal na vida. Protege o seu coração vai ficar leve, sem aquele peso, sem aquele ressentimento, sem aquela raiva, e move os céus, irmãos. A seu favor, a favor daquela pessoa, e distribui graça. Você dá um testemunho de que você realmente teve um encontro com Deus. Neste mundo, irmãos, que é cada um por si, todo mundo querendo algo em troca, se você resolver seguir a Cristo e distribuir graça, fizer por bondade, irmãos, aí a gente faz alguma diferença. Porque, irmãos, sabendo, irmãos, que nesse mundo mal é loucura esse viver. É totalmente algo contra a corrente, contra a natureza humana, contra você, porque você não vai ter vontade de fazer isso, não vai ter vontade de fazer essa oração, não vai ter essa vontade de fazer o bem às pessoas muitas vezes. E você vai contra a sua natureza caída, contra a sua carne, contra a sua mentalidade da carne, que é morte, e adota a mentalidade do Espírito, que é vida e paz. Vida e paz, porque, irmãos, você vai estar bem com você mesmo e com Deus. Eu não quero mal a essa pessoa, eu quero que Deus perdoe. Eu quero que ela se encontre com Deus, eu quero que ela seja abençoada. Você decide viver a luz diante das trevas do outro, diante das trevas que são jogadas sobre você. Você decide viver a luz, decide viver na luz. Não deixe que as trevas do outro, irmãos, impregnem o seu coração. Só tem uma maneira, você decidindo viver pela graça, ter misericórdia, fazer o bem, sempre. Irmão, se você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça, sempre. Jesus diz em Mateus 5, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Às vezes você transforma uma pessoa, não é nem às vezes pregando, é você fazendo as suas boas obras, as pessoas vão ver e vão glorificar o Pai de vocês. É isso que Jesus nos ensina. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 2, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras. Que bom, pastor, né? A gente tem que fazer boas obras, mas presta atenção nesse detalhe, irmãos, que o apóstolo Paulo diz. Nós somos criação de Deus, em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, ou seja, para distribuir graça, para fazer o bem. Agora preste atenção nesse detalhe, fazemos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Então olha só, irmãos, quando você tem a oportunidade de fazer um bem, uma boa obra, um elogio, Deus preparou aquela situação de antemão, para que você a praticasse. Olha que coisa linda, irmãos. Anos antes, meses antes, dias antes, não sei quando, ou até desde antes da eternidade, Deus preparou aquela situação, aquele momento, aquela oportunidade para você praticar a sua boa ação. Ele preparou. E a gente, quantas vezes a gente fura isso, irmãos? A gente, diante do que Deus preparou para fazermos, a gente não faz. Deus preparou essas boas obras de antemão para que você... Então, irmãos, pense nisso. Sempre quando você tiver uma oportunidade de fazer o bem, mesmo para o bom ou para o mal, para o justo ou para o injusto, para o ingrato, Deus preparou aquilo de antemão para você. Ele está te dando uma oportunidade de você exercer a sua fé no Evangelho. Aquela oportunidade ali não foi a pessoa, não foi ao acaso. Não, irmãos. Não tem acaso na boa obra. Deus preparou de antemão para que você a praticasse. E você vai dizer sim ou vai dizer não a essa obra que Deus preparou para você. Eu já citei aqui algumas vezes aquele filme Todo Poderoso 2, né?
que ele pede a Deus, olha, me dê paciência, me dê paciência, me dê paciência, e ao longo do dia acontecem 1000 coisas ruins. Aí depois ele reclama com Deus, poxa Deus, eu pedi paciência e só veio desgraça na minha vida. Aí Deus fala para ele, pois é, você me pediu paciência, eu criei 1000 oportunidades para você praticar a paciência. Você quer ser parecido com Jesus? Deus vai criar 1000 oportunidades de antemão para que você pratique a vida conforme Cristo. Uma vida cheia de graça. Deus vai te dar oportunidades, irmãos, hoje, amanhã, ao longo dessa semana. Ele preparou de antemão. Talvez já esteja preparando agora. Amanhã, depois da manhã, vou dar uma oportunidade para cada um aqui da igreja praticar o bem. Vamos ver a escolha deles. A palavra está sendo dada, irmãos. A oportunidade vai ser criada por Deus. Deus, nisso, Ele não falha. Ele vai criar a oportunidade de você fazer o bem. Fique atento. A gente tem que ficar atento a essas coisas, porque Deus está preparando de antemão. E você é a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer essa boa obra que Ele está preparando agora para você praticar. Pratique, irmãos. Não diga não para o bem. A escolha de Deus é fazer o mal, fazer o bem, mesmo diante do nosso mal. Faça o bem, irmãos, mesmo diante deste mundo mal, diante de pessoas más, porque aí você vai estar sendo luz onde é mais necessário. Onde que é mais necessário? Diante das trevas. A gente vence as trevas com a luz. A gente vence o mal fazendo o bem. A gente escolhe quem a gente quer ser, irmãos. Se você quer ser como a maioria, como os pagãos, como os corruptos, como Jesus diz, nós não vamos fazer nada demais, vamos ser como eles ou vamos ser diferentes. Você quer ser igual ou quer ser diferente? Para ser diferente, você vai ter que fazer o bem, sem olhar a quem, amar os seus inimigos, orar por aqueles que os perseguem. Esse é o chamado de Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos? Essa é a mente de Deus, irmãos. E para nós sermos filhos do nosso Pai que está nos céus, nós vamos ter que fazer isso. Faça, irmãos, essas boas ações, pratique a graça, porque você, se não for possível mudar o mundo, se na sua decisão, que é contra a sua carne, que às vezes dói, você tem que negar-se a si mesmo e fazer o bem. Se você, pelo menos, não transformar o mundo, você talvez transforme o seu lar, talvez você transforme o seu local de trabalho, transforma onde você for. E se mesmo não transformar lugar nenhum, irmãos, você vai estar sendo transformado por Deus. Você vai estar sendo uma pessoa diferente. Graça, irmãos, sempre. Graça é um assunto que poderia falar aqui muito tempo sobre salvação. Mas graça é também um modo de viver. É uma mentalidade de você fazer o bem às pessoas, você quebrar o seu egoísmo, você pensar realmente no outro, fazer pelo outro e ser como Jesus, que não veio para ser servido, Ele veio para servir. Que a gente possa seguir a Cristo e sermos como Ele. Irmãos, vamos orar? Senhor nosso Deus, neste mundo mau, é muito, Senhor, muito difícil mantermos um caminho conforme o Senhor nos ensina. Mas esse caminho é tão lindo, Senhor, que merece ser seguido. O Senhor, que é um Deus que veio para servir, merece ser servido. Nos ajuda, Senhor, a sermos parecidos contigo. Nos ajuda a servir. Nos ajuda a ter um coração conforme o teu, diante dos bons, diante dos maus, diante dos justos, diante dos injustos, diante dos inimigos, diante dos que nos perseguem, diante de quem quer que seja, a gente seja luz. A gente pratique as boas obras que o Senhor praticou, que o Senhor preparou de antemão para que as praticássemos. Nos dá um coração conforme o teu, Senhor. Transforma-nos, Jesus, para que a partir de nós, a mudança deste mundo comece em nós. A mudança do nosso lar comece em nós. A gente sempre quer que o mundo mude, as pessoas mudem,
Mas nós precisamos mudar também, porque diante desse caminho tão belo, a gente muitas vezes está aquém, Senhor. Então transforma o nosso coração. Vem com teu Espírito, Pai, para repararmos em cada oportunidade de fazer o bem, que o Senhor está preparando, e a gente faça esse bem, para que o Senhor não saia, quem sabe, desapontado ou triste, a gente entristecer o teu Espírito, que está dentro de nós, trabalhando no nosso coração, nos instigando a fazer o bem. Nos ajuda a fazer o bem, Senhor. Nos faz, como o Senhor, cheios de graça. Derrama a tua graça sobre nós, Pai. Muda o nosso ser. Muda-nos, Pai. Derrama o teu Espírito, para nós não venhamos a viver conforme a carne, mas conforme o teu Espírito. Derrama mais do teu Espírito, mais da tua presença, para fazermos esse bem sempre, Senhor. Transforma o nosso ser. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.